Olá, espaçonauta! Bom, pessoal, o telescópio espacial James Webb acaba de observar os irmãos de Plutão. Isso mesmo, ele fez observações em corpos do cinturão de Kuiper, ou cinturão de Kuiper, igual algumas pessoas costumam falar. Eu prefiro falar Kuiper mesmo, tá? Então é o seguinte, vamos entender tudo direitinho aqui, porque isso aqui é uma coisa um pouco complexa. O cinturão de Kuiper é o primeiro limite do sistema solar. A gente tem ali, por exemplo, entre Marte e Júpiter, a gente tem o cinturão de asteroides, depois a gente vai ter ali Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e aí sim o cinturão de Kuiper. E ali é exatamente onde está localizado o planeta Plutão, que ele é o objeto mais famoso dessa região, mas é uma região que é povoada por inúmeros objetos gelados. Os objetos do cinturão de Kuiper são chamados de KBOs, que quer dizer Kuiper Belt Objects, né, em inglês, ou também TNOs, Transneptunian Objects, objetos transneptunianos. A descoberta desses objetos, porque a gente sabia de Plutão. Agora, a descoberta desses outros objetos, esses habitantes aí do cinturão de Kuiper, trouxe uma nova compreensão para a gente aí do sistema solar. A disposição deles, na verdade, é um indicador das correntes gravitacionais que modelam o nosso sistema solar. E desde aí do final do século XX, os cientistas são curiosos para observar mais de perto esses tipos de objetos. Qual que é a importância disso? Aprender mais sobre as suas órbitas e também sobre as composições ali desses corpos, né? Obviamente, um dos objetivos primários aí do telescópio espacial James Webb é estudar corpos do nosso sistema solar exterior. A gente viu aí, né, imagens de Júpiter, de Netuno, de Urano, de Saturno e por aí vai. E então, agora, o telescópio James Webb estudou alguns KBOs aí, né, objetos aí do cinturão de Kuiper, usando o NIRSPEC, que é o espectrômetro que atua na banda de infravermelho próximo, né? Então, os cientistas observaram 3 planetas anões aí desse cinturão de Kuiper: Sedna, Gongon e Quaoar. Várias revelações interessantes, então, foram descobertas sobre as órbitas e composições desses planetas. O James Webb encontrou hidrocarbonetos leves e moléculas orgânicas complexas aí nesse planeta através das suas espectrometrias. Eles acreditam que esses hidrocarbonetos e moléculas orgânicas sejam produtos da irradiação de metano. Tá bom, Nerd, o que é esse negócio de irradiação de metano? Isso morde? Não. Vou explicar para vocês aqui. Irradiação de metano é o processo pelo qual o metano, que é a fórmula do composto aí é CH4, é impactado pela radiação de alta energia, como, por exemplo, a radiação solar. Então, quando ele recebe essa radiação, ele pode sofrer várias transformações químicas. Um exemplo disso aí é que a radiação solar ela pode quebrar as moléculas de metano, formando outras moléculas orgânicas complexas, como no caso aí os hidrocarbonetos que foram de fato observados aí nessa espectrometria aí desses corpos, né? Então, e uma coisa importante, uma coisa interessante da gente falar é o seguinte: apesar dos avanços que a gente teve aí nas missões espaciais, nas sondas e tal, a única missão que estudou os planetas distantes, por exemplo, Urano e Netuno e seus principais satélites, foi a missão Voyager 2, que passou de 1986 a 1989 por ali. Então a gente não teve outra sonda. A missão New Horizons foi a primeira espaçonave que chegou perto ali para estudar Plutão e seus satélites. Isso aconteceu em julho de 2015. E a única missão que chegou próximo a um objeto no cinturão de Kuiper. Em 1º de janeiro de 2019, ela passou perto pelo KBO conhecido como Arrokoth.
ou Arrokoth, né? Vamos dizer assim. Difícil tem hora de falar as coisas, viu? Então, o que acontece? Até por isso mesmo, os cientistas estavam muito ansiosos aí pelo lançamento do telescópio espacial James Webb, que ia possibilitar observar esses objetos aí mais de perto. Então, o James Webb, de fato, estudou aí recentemente Sedna, Gongon e Quaoar, como a gente falou. São objetos que têm cerca aí de 1.000 quilômetros de diâmetro. Então, dentro das designações aí, dos parâmetros aí que a OAI ou IAU, que é a União Astronômica Internacional, usa aí para classificar planetas e outros corpos, e eles entram na classificação de planetas anões, assim como o próprio Plutão, né? Foi designado como planeta anão. Outros corpos transneptunianos, como o próprio Plutão, Eris, Haumea, Makemake, retiveram gelos voláteis aí nas suas superfícies, nitrogênio, metano e tal. A única exceção desses que eu falei aqui é a Haumea, que perdeu os seus voláteis num grande impacto, aparentemente. Então, os cientistas queriam ver se também Sedna, Gongon e Quaoar também tinham voláteis semelhantes em suas superfícies. Alguns trabalhos realizados anteriormente aí, com observações aqui da Terra mesmo, demonstravam que eles podiam conseguir ter esse tipo de material. E olha só que coisa interessante. Embora todos esses planetas, esses pequenos planetoides aí, tenham tamanhos aproximadamente semelhantes, suas órbitas são distintas. E aí o que o James Webb descobriu? Sedna é um objeto interno da nuvem de Oort, com PDL de 76 unidades astronômicas, né? Quando ele está mais próximo do Sol, ele está a 76 unidades astronômicas, e Afélio, quando ele está mais longe do Sol, ele chega a quase 1.000 unidades astronômicas. Os objetos que estão ali no cinturão de Kuiper não tem necessariamente que ter nascido por ali. Então, por isso que a gente fala que eles podem ter sido capturados aí por campos gravitacionais e tal e coisa. Então, na verdade, Sedna é um planetóide que veio da nuvem de Oort, que está bem mais além, né? Gongon também está em uma órbita muito elíptica, com o PDL de 33 unidades astronômicas e Afélio de cerca de aproximadamente 100 unidades astronômicas. Lembrando aqui, PDL, ponto mais próximo do Sol, Afélio, ponto mais afastado do Sol. Unidade astronômica é um tipo de unidade que foi determinado tendo em base a distância da Terra ao Sol. Então, quando eu falo de 33 unidades astronômicas, eu falo de 33 vezes a distância da Terra ao Sol. Só para lembrar aí, para quem está chegando no vídeo e não tem tanto conhecimento da parte básica aí. Quaoar está em uma órbita relativamente circular, que gira em torno de 43 unidades astronômicas. Então, as órbitas colocam os corpos em diferentes regimes de temperatura, não é? Corpos que chegam mais próximos do Sol aquecem mais em determinadas épocas, corpos que chegam menos perto do Sol aquecem menos. Corpos que vão mais além, ali, mais distantes do Sol, no seu afélio, se resfriam mais. Então, recebem regimes de temperatura diferentes e ambientes de radiação também diferentes. Sedna, por exemplo, passa a maior parte do tempo fora aí da heliosfera do Sol. O que é a heliosfera? É a zona de influência do Sol, onde o vento solar e a magnetosfera ali do Sol impactam nesse planeta. Então, Sedna é um planeta que, na maior parte da sua existência de vida, ele está além disso aí. E os astrônomos, então, querem investigar como essas diferentes órbitas poderiam afetar a superfície de corpos potencialmente parecidos, com o mesmo diâmetro e tal, e teoricamente até mesmo a constituição. Existem também outros tipos de gelos interessantes e compostos orgânicos complexos aí na superfície desses planetas. Resultados adicionais obtidos também com resoluções diferentes, com maiores tipos de resoluções, revelaram o seguinte: etano, C2H6, é abundante em todos os três corpos, principalmente em Sedna. Sedna também mostra presença de acetileno,
C2H2, e etileno, C2H4. As abundâncias têm relação aí com as órbitas. Mais presença em Sedna e menos presença em Gong-Gong e menos ainda em Quaoar, né? Então você vê que quanto mais distante as órbitas levam, maior a presença. Isso é muito interessante. O que é consistente com as temperaturas relativas em ambientes de radiação que a gente falou aqui anteriormente. Essas moléculas, então, são produtos de fato da irradiação direta do metano, do CH4. Se o etano ou outros estivessem nas superfícies há muito tempo, eles teriam sido convertidos em moléculas ainda mais complexas por irradiação. Como ainda podem ser encontrados, suspeita-se que o metano, aí, o CH4, ele deve ser reabastecido constantemente nas superfícies com bastante regularidade. O que eu quero dizer com isso? Esse metano ele tá sendo quebrado por irradiação e se transformando em outras moléculas. Se o metano se tivesse presente ali só outras moléculas, quer dizer que o metano foi convertido e acabou, mas ainda existe a presença de metano. Então quer dizer que de alguma forma, alguma coisa está repondo esse metano ali na superfície, que é um estudo muito legal, né? Os espectros de Sedna, Gong-Gong e Quaoar são distintos daqueles dos objetos menores, dos KBOs menores, dos objetos do cinturão de Kuiper menores. Duas conferências recentes aí que ocorreram mostraram que dados do telescópio espacial James Webb de outros objetos menores aí do cinturão de Kuiper, agrupados em 3 grupos, nenhum deles se parecia com Sedna, Gong-Gong ou até com Quaoar. O resultado é bastante consistente com o fato destes 3 corpos maiores terem uma história geotérmica bem diferente, né? Que é uma história tanto da formação quanto da recepção de calor desses corpos aí. Muito bacana isso. Essas descobertas aí são muito importantes para o estudo dos objetos do cinturão de Kuiper. Pistas sobre a formação de objetos além da linha de gelo em sistemas planetários que se refere à linha além da qual os compostos voláteis irão congelar. No nosso sistema solar, a região aí transneptuniana corresponde à linha do nitrogênio, onde os corpos reterão grandes quantidades de voláteis com pontos de congelamento muito baixos. Ou seja, por exemplo, o nitrogênio, o metano e a amônia que já se congelam com temperaturas aí, bem diferentes aí de serem temperaturas baixíssimas. As descobertas também demonstram que tipos de processos evolutivos estão em ação nos corpos desta região. A principal implicação desses estudos aí podem ser encontradas no tamanho em que esses KBOs se tornaram quentes o suficiente para o reprocessamento interior dos gelos primordiais, até mesmo para a diferenciação deles. Então devemos ser capazes de usar esses espectros para compreender melhor o processamento de radiação dos gelos superficiais no sistema solar exterior. Estudos futuros também serão capazes de analisar com mais detalhes a estabilidade volátil e a possibilidade de atmosferas nestes corpos em qualquer parte aí das suas órbitas. Mais uma prova aí, né, esse estudo aí é mais uma prova da grande capacidade do telescópio espacial James Webb. Além de permitir para a gente aí novas visões e descobertas de planetas distantes, galáxias e da estrutura em grande escala do universo, o Webb também pode revelar coisas sobre o nosso cantinho no cosmos, sobre o nosso quintal aqui do sistema solar. Isso é incrível, né? Outra coisa que é incrível é que os dados aí do James Webb permitiram obter espectros em comprimento de onda mais longo do que os obtidos no solo, o que possibilitou a detecção desses gelos. Quando a gente observa em uma nova faixa de comprimento de onda, os dados iniciais podem ser de qualidade bastante baixa. Aí é o seguinte, o James Webb ele não só abriu apenas uma nova faixa de comprimento de onda, mas também forneceu dados de qualidade fantasticamente alta,
coisa que a gente sabe que o James Webb é por causa e revela que esses dados eles são sensíveis a um conjunto de materiais na superfície do sistema solar exterior. Coisa que a gente sabe que a qualidade dos dados aí captados pelo James Webb é uma coisa extremamente incrível, né, pessoal? A gente já está acostumado aí com feitos incríveis do James Webb, e é uma observação muito legal, vai trazer muita coisa para esse estudo aí dos objetos aí do cinturão de Kuiper, que é um local muito peculiar do sistema solar e que a gente tem pouco acesso de estudos e de informação sobre esses locais aí. Então, a nossa conversa de hoje fica aqui. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse estudo e de mais esse gol aí marcado pelo telescópio espacial James Webb? Pessoal, outra coisa muito legal. Você quer aprender? Eu falei vários termos legais aqui, né? Unidade astronômica, e radiação de metano, etc. Então, se você quer aprender mais sobre astronomia, na descrição desse vídeo aqui tem um link para um curso de astronomia que vai te ajudar bastante, tá bom? Corre lá e dá uma olhadinha, é bem baratinho. Grande abraço!